Shiva Shambho, que sejamos todos amorosamente acolhidos na luz do Divino Ser e na frequência consciencial dos mestres do amor, sabedoria. Hoje o Felipe nos traz no mantra, a figura de Hanuman. Se Felipe não teve a intencionalidade, mais uma vez é uma daquelas sincronicidades absurdas, porque Hanuman representa exatamente esse atributo de Abhaya, o destemor. Hanuman, ele está presente dentro da epopeia do Ramayana, ou Ramayana, conta a história de Rama, de Sita, o rapto de Sita, e é justamente Hanuman aquele, que é o destemido, que vai empreender a jornada para libertar Sita. Então, não poderia haver uma adequação maior do que trazer e presentificar a frequência de Hanuman, justamente quando nós vamos falar do arcano, Abhaya, que representa o destemor. Iniciando nosso estudo dessa noite, nós sempre buscamos contemplar um pouco a imagem e perceber os símbolos presentes na imagem, uma descrição da imagem. E ali nós encontramos um jovem monge, talvez até o próprio Siddhartha Gautama, o Buda histórico, e ele vai às margens de um lago e ele, muito calmamente, com muita segurança e tranquilidade, ele faz uma oferenda, um gesto ritual. E abaixo, dentro do lago, existe uma espécie de dragão, um ser que é, a princípio, ameaçador, que sai de dentro de uma caverna. Tem uma caverna bem debaixo de onde está o monge. E provavelmente é nessa caverna que mora essa criatura. Mas o monge não teme. Ele realiza aquilo que lhe é necessário realizar, seja o que for, que é o propósito dele ali junto ao lago. Essas águas abaixo podem representar o nosso inconsciente. E os monstros que vivem no nosso inconsciente. E todos nós temos alguns demôniozinhos domesticados que habitam as partes mais profundas do nosso próprio ser. Então, de certa forma, o monge, ele está lidando com o seu próprio abismo, com as suas próprias cavernas, onde estão os seus próprios demônios. E ele não teme. Nele há confiança. Nós vamos voltar a essa imagem, porque ela diz muito
a realidade de cada um de nós, não a realidade objetiva, mas principalmente a realidade subjetiva, os nossos planos intrínsecos, né? Isso espelha muito do que somos, dentro de uma visão mais psíquica, porque nós somos torturados pelos nossos próprios fantasmas, demônios, monstros internos, que estão nas cavernas mais profundas do nosso inconsciente. Então, a baia, em sânscrito, significa literalmente destemor. Mas ele tem também, dentro do contexto védico, um significado adicional, que além de destemor, ele também significa proteção, né? Então, a baia é destemor e é proteção, ou seja, um destemor, uma ausência de medo que vem de um estado de proteção. Por isso que nós temos o famoso Abhaya Mudra. O que é o Abhaya Mudra? É justamente esse gesto que Ganesha, atrás de nós, ao fundo, está fazendo, estendendo a palma da mão direita. Nós vamos ver várias representações de deidades dentro da iconografia hindu, em que esses seres, Vishnu, Krishna, próprio Hanuman, eles aparecem realizando esse mudra. Mudra é esse gesto da mão, né? Cada mudra tem um significado, né? Então, esse mudra específico, com a palma da mão virada, estendida, direita, ele chama justamente Abhaya Mudra, que é um gesto, um mudra de bênção e proteção, né? É como se o ser divino estivesse falando para nós: não tema, você está protegido, você está envolvido nas nossas frequências, né? Acalma-te, serena teu coração. Para que tanto conflito, tantas dúvidas, tantas dissidências e discórdias, tanto mentalismo infrutífero? A serena, está tudo bem, está tudo certo. É mais ou menos isso que simboliza o Abhaya Mudra. O próprio Sananda Jesus, ele tem um gesto de Abhaya Mudra, que aparece algumas vezes, que ele estende a mão, né, direita, quando ele faz isso. Isso é o Abhaya Mudra. Então veja que todos os iniciados, os seres iluminados, os avatares, independente da cultura, eles realizam esse gesto. Na tradição védica, na tradição budista, na tradição cristã mística, nós vemos presentes esse Abhaya Mudra. Então, o Abhaya, ele significa tanto destemor como também a proteção. Inclusive, nos anais védicos, Brahman não é Brahma. Brahma é o princípio de criação. Brahman é o absoluto, é o transcendente, né? É o princípio da unidade. Isso é Brahman. É por isso que o hinduísmo, na verdade, ele é monoteísta. Ele acredita numa essência única, no absoluto. Então, um dos nomes para esse absoluto é Brahman, né? E Brahman, nas tradições védicas, também é chamado de Abhayan. Abhayan significa Brahman como aquele que remove
todos os temores. Então, nós vamos ver que uma das características do princípio vedantista é justamente, na sua ordem prática, é retirar o temor. Porque o temor é aquilo que nos paralisa, que não permite que nós possamos avançar. Um ser aprisionado pelo temor é um ser cativo, é um ser atado, que não consegue se mover. Então, entre todos os fatores limitantes para o nosso crescimento espiritual, talvez seja, de fato, o temor ou o medo aquele que mais nos paralisa, que mais gera obstáculos para o nosso avanço. Por isso que Brahman é chamado de Abhaya, ou seja, aquele que remove o temor, aquele que remove o medo. E um dos objetivos principais do Vedanta é justamente conseguir a libertação do medo. E qual é a raiz do medo segundo o Vedanta? De onde vem o medo? É isso que precisamos pesquisar. Mas antes de fazer essa pesquisa da raiz do medo, de onde vem o medo, nós precisamos primeiro constatar que nós temos medo. Reconhecer que possuímos o medo. E o medo tem diversificadas formas de manifestação, usa diferentes roupagens, vem de diferentes fontes, mas a raiz é a mesma. É isso que nós precisamos perceber. Então, constatar que temos medo já é um passo para nós podermos nos libertar do medo. Nós podemos trazer aqui a história de Milarepa, que algumas das senhoras e dos senhores devem conhecer. Milarepa é um ícone, né, dentro da cultura budista tibetana, porque ele foi um grande sábio, Milarepa. Mas ele não nasceu sábio, muito pelo contrário. A história de Milarepa é interessante. E ele precisou de vivenciar essa superação do medo. Então, a história de Milarepa na caverna com os demônios é um exemplo claro disso. Como se deu isso? Milarepa, ele nasceu numa família que o pai tinha bastante recursos, mas o pai desencarnou quando ele era muito novo. E como a mãe dele não podia gerir os bens, isso era da cultura tibetana, né, foi transferido essa responsabilidade para o irmão do pai dele, o tio dele. E o tio dele simplesmente, né, roubou todos os bens da família, deixou a mãe dele em estado de miséria, ele em estado de miséria, né, e Milarepa desenvolveu um grande ódio pelo tio. Então Milarepa, quando era ainda muito jovenzinho, ele se aproximou, né, daquilo que nós chamamos de magia negra. No Tibete existem tradições antigas, milenares, que usam forças, né, escuras, energias escuras, com um grande poder de afetar pessoas. Então ele usou isso para desestabilizar o tio dele, né? Mas depois ele se arrependeu. E ele percebeu que todo
o ódio, todo o desejo de vingança, isso era nulo, isso era uma ilusão. E aí ele faz o caminho inverso. Ele procura um mestre autêntico para adentrar na senda da luz. E ele vai se tornar um dos maiores yogis que já passaram por esse planeta. Então, nesse começo das austeridades tapásias que ele começa a praticar, ele vai para uma caverna viver isolado, lá nas montanhas do Tibete. Nós estamos falando dos Himalaias, os altiplanos himalaios. E ele fica numa caverna praticando, né, austeridades, meditação. E quando ele estava na caverna, um belo dia chegou um demônio, né, que é um Asura. E o que são esses demônios? Na verdade, nós temos muitos seres, muitas consciências em diversos planos, e nem todas essas consciências são orgânicas como nós. Existem criaturas muito sinistras, vivendo em planos outros que não esse nosso. Então, esses seres se manifestaram para ele, né? E que chama-se na cultura tibetana de demônios, né? Que é Mara. E ele teve muito medo dessas criaturas. E quanto mais ele tentava expulsar essa criatura da sua caverna, mais ela se tornava maior e mais feia, mais terrível. E ela começou a se multiplicar. No princípio, 1, depois 2, depois 4, depois 8. E quanto mais ele combatia essas criaturas, mais elas se multiplicavam e se tornavam mais horrendas, maiores e mais horrendas. Veja, nesse ponto, Milarepa está o quê? Lutando contra, está combatendo. Ele está fazendo o oposto daquela sentença de Jesus que diz: não resistas ao mal. Ele está resistindo, ele está combatendo. E nesse ponto é importante, porque nós vamos perceber que tudo aquilo que a gente combate cria resistência. E tudo aquilo que nós lutamos contra só faz crescer em poder contra nós mesmos. Os mestres tibetanos dizem que para você neutralizar um vício, o caminho mais equivocado é você lutar contra ele, porque você só vai fortalecer. Interessante isso. E é real. Então, à medida que Milarepa resistia, lutava, rejeitava, aquilo crescia, se multiplicava. Aí um dia ele entendeu que, na verdade, aqueles demônios vinham das próprias raízes mais profundas dele mesmo. Ele estava produzindo aqueles demônios. De toda a historicidade kármica dele, de todas as forças que anteriormente ele entrou em contato naquele processo de trabalhar com magia negra. Então ele percebeu que os demônios, na verdade, eram uma projeção de algo que estava oculto no inconsciente dele. E representa isso exatamente que está na imagem, né, desse ser aí teriantrópico, esse dragão que está debaixo d'água. Quer dizer, tudo ele percebeu que vinha do inconsciente dele. E aí ele
fez a prática de um ensinamento budista fundamental, que é a compaixão, karuna, né? Karuna, karunam. Então, ele pratica a compaixão para com aqueles demônios. Ele passa a entender que os demônios fazem parte do que ele é, que vinham dele mesmo, e passa a acolher os demônios em vez de rejeitar. Ele chega, Milarepa, chega a oferecer o próprio corpo para ser alimento dos demônios, se eles assim o quisessem. E convida os demônios a estar com ele, no seu processo de prática diária do Dharma. E com isso os demônios perderam força e foram diminuindo, até se tornarem seres insignificantes e foram sumindo, desaparecendo. Contudo, um único demônio persistiu, talvez o chefe de todos os demônios, o mais poderoso, o mais forte. E esse demônio investiu contra Milarepa na intenção de devorá-lo. Aí Milarepa falou com o demônio: você pode me devorar, mas você vai ter que me devorar olhando nos meus olhos. E eu vou olhar nos teus olhos. Eu não temo que você me devore, mas você tem que olhar nos meus olhos. E é óbvio que quando o demônio olhou nos olhos dele e ele olhou nos olhos do demônio, o demônio se desintegrou. Esse demônio representa os nossos medos. Toda vez que nós fugimos daquilo que tememos, essa fuga só faz com que esse demônio, esse monstro, se avolume. Então, a exemplo de Milarepa, nós precisamos olhar os nossos medos nos olhos. Nós temos que perceber de onde vem esse medo, do que realmente temos medo, qual é a raiz desse medo. E aí voltamos à questão do Vedanta, o que o Vedanta fala sobre o medo, onde está a raiz do medo. E todos os Upanishads, eles são unânimes ao apontar a raiz do medo no processo de avidya. E o que é avidya? Avidya é ignorância. Avidya é quando eu não conheço quem de fato eu sou e me identifico com uma projeção equivocada que eu suponho ser eu, me identificando com o corpo, com a matéria, com a personalidade, e não percebendo quem de fato eu sou, ou o que eu sou enquanto essência. Isso é avidya. Então, os Upanishads dizem que a avidya está na raiz de todos os medos. Que os medos têm facetas diferentes, mas a raiz é uma só. Nesse sentido, não existem medos. Existe o medo, que pode apresentar facetas diferentes, variações distintas, mas sempre é o mesmo. E segundo os Vedas, nós temos 4 medos estruturais. E esses 4 medos estão presentes em todos nós, por quê? Porque nós estamos em processo de avidya e porque nós estamos identificados com a matéria, com o plano material. Esse corpo que nós utilizamos, esse veículo físico, nós equivocadamente tomamos ele como sendo o eu.
Então, a nossa percepção de realidade é uma percepção materialista. Por quê? Porque nós decodificamos o princípio de realidade através dos sentidos que percebem um plano de realidade, que é esse da tridimensionalidade. Esse é onde nós estamos enquanto seres manifestos e encarnados neste planetinha que nós chamamos de Terra e que equivocadamente achamos que é o nosso lar. Então daí vem o problema. E daí vem esses 4 medos estruturais que estão presentes em todos nós. O primeiro grande medo que nós temos é o medo do sofrimento. Todos nós temos. O segundo medo que nós temos é do desconhecido. Aquilo que não podemos conhecer e que gera um grande temor em nós. Medo do desconhecido. O terceiro medo é o medo da perda. E o quarto medo, que é o maior medo, que é um medo síntese dos demais, é o medo da morte. Então, de certa forma, os Upanishads dizem que nós somos marionetes nas mãos desses medos básicos. E eles acabam modelando o nosso comportamento. Então, só tem um jeito de você superar o medo, é através da gnose, ou da guiana, né, que é do conhecimento do seu ser real. Porque a partir do momento que você conhece a sua essência divina e percebe que ela não pode ser atingida pela morte, você destrói o primeiro medo fundamental, o medo síntese, que é o medo da morte. Quando você perde o medo da morte, todos os outros medos que são derivativos desse medo fundamental, eles também se diluem. Então, isso é algo que nós precisamos analisar com muito carinho, independente da religião que tenhamos. Porque nós não estamos falando de religião, nós estamos falando da condição existencial nossa, enquanto seres, neste mundo, como manifestações temporárias e físicas nesse mundo. Então, por que que nós temos tanto medo da morte? Porque nós nos identificamos com a matéria. E supomos que esse corpo físico é aquilo que somos. Logo, nós tememos perdê-lo. Mas nós sabemos que a morte existe. E nós sabemos que vamos morrer. Que ninguém consegue escapar da morte. Que Yamarad é o senhor da morte, na tradição hindu. Ele vai vir buscar cada um de nós. Isso gera um grande medo. Porque por mais que nós tenhamos um discurso racional, elaborativo, de que não existe a morte, uns acreditam que vai morrer e vai para o céu, outros acreditam que vai ficar um tempo na erraticidade e vai voltar a reencarnar. Os niilistas acreditam que a morte vai vir um grande nada, um grande escuro e tudo acabou. E é também uma forma de nulidade que não traz sofrimento.
E nós criamos muitas fantasias em torno da morte justamente por ela ser um grande temor. Então, todos os medos estruturais, eles estão ligados a nosso vínculo à matéria. Por que que nós temos medo da perda, de perder aquilo que possuímos? Porque achamos que a nossa identidade se dá por aquilo que possuímos, pelos nossos bens, pelos nossos títulos. Por que que nós também temos um medo atávico do desconhecido? Porque o nosso senso de segurança passa pelo domínio que nós podemos ter sobre algo. E para dominar algo, nós precisamos conhecer. Então, quando eu conheço algo, eu posso dominar, eu posso me apropriar daquilo. Então, nós também tememos o desconhecido, ou seja, aquilo que não cabe dentro do nosso quadro descritivo conceitual. Veja que desde criança nós somos educados e fazemos um esforço para conceituar o mundo, para o mundo ser um lugar conhecido. Nós temos necessidade de que o mundo seja um lugar conhecido. Por isso que nós criamos teorias sobre tudo. Nós buscamos conceituar tudo. Por isso que existem tantas correntes filosóficas tentando descrever o fenômeno da existência nesse mundo. Porque nós precisamos conhecer. E geralmente nós buscamos os discursos e os conceitos mais infantis, mas que parecem nos dar segurança. Isso acontece muito dentro da tradição religiosa. Que nós ouvimos dos nossos pais, dentro da nossa família, na religião em que fomos educados, naquele meio social em que nos permitimos, que nós pertencemos, nós ouvimos o discurso, né, de quem criou o mundo é Deus, que Deus é dessa e daquela forma, né, que quando nós morrermos, nós teremos uma destinação. Então parece que é um lugar, um mundo conhecido, então isso anula o desconhecido, através de um discurso que tenta dar respostas, ainda que muito primárias, muito elementares e muito infantis, mas nós temos a necessidade de acreditar. Temos a necessidade. Para quê? Para aliviar esse medo. E o medo do sofrimento. Por quê? Porque a nossa essência, ela, na verdade, é uma essência de bem-aventurança, de felicidade. O sofrimento não é algo natural da essência do ser. Então, todos nós buscamos felicidade. Todos nós. Não há quem não almeje a felicidade. E é divino buscar a felicidade, porque a nossa essência é felicidade. Mas quando nós estamos no plano da matéria, identificados com a matéria, parece que quanto mais nós buscamos a felicidade, o que encontramos é o sofrimento, que é um paradoxo. E não paramos de sofrer. Alguns resignam ao sofrimento e dizem, a vida é sofrimento. Um dia depois do outro, e vão embora. Uns têm essa atitude, outros se revoltam, porque não tem nada, nada que consiga perpetuar a sua felicidade no plano material. Você pode conquistar todos os bens que você quiser, morar num palácio, dormir numa cama de ouro, ter os
melhores e mais caros veículos, frequentar os lugares mais nobres, viajar para os lugares mais caros, nada disso assegura a sua felicidade. Sempre o sofrimento, como um cachorrinho, está ali a farejar o seu rastro e morder a sua canela. Quanto mais você corre, mais você é mordido. E segundo o Vedanta, por que que nós temos todas essas percepções que criam medo? Simplesmente porque nós vivemos num plano de percepção de dualidade. Veja, esse ponto aqui é importante. Se você superar a dualidade, a percepção de dualidade e perceber a unidade, todos esses medos se desestruturam. Por quê? Porque quando você percebe a unidade, você vai ver que não existe separatividade, primeiro, entre aquilo que você é e o próprio Deus. Que todas as coisas são unas e são imperecíveis, são eternas. Logo, tudo isso que está aqui é só um. É como se nós estivéssemos dentro de um filme, sendo espectadores e atores ao mesmo tempo, e sem perceber que é um filme. Então, isso é dualidade. Quando eu me sinto isolado do resto, quando eu digo eu e o mundo, eu e o outro, todo esse princípio de dualidade que me traz numa condição de ilha, de separatividade. E dentro dessa separatividade eu sinto medo, eu me sinto desprotegido, me sinto desguarnecido. Por isso que a ausência do medo vem pela entrega. A entrega à verdade, a entrega ao divino, porque aí gera a confiança. Esse Sharanagati, essa entrega ao absoluto. E você percebe, tudo é perfeito, tudo está no plano divino. E se eu perder esse corpo amanhã, nada muda. Porque o ser que eu sou não é afetado. A minha consciência não é afetada. Nós podemos trazer aqui o exemplo de Ramana Maharshi, ou de Bhagavan Shri Ramana Maharshi, como ficou conhecido. Que era um jovenzinho de 16 anos. Ele não... Ramana Maharshi é só o título que ele recebeu, né? O nome dele de batismo é Venkataraman. Então, Venkataraman, quanto joguinho, 16 anos, ele teve uma experiência radical que o levou à iluminação súbita, com 16 anos. Ele estava nessa época, em Madurai, uma cidade no sul da Índia, Madurai, e ele estava na casa do tio dele. E ele teve algo que hoje a psiquiatria pode chamar de crise do pânico, algo parecido com isso. Mas o fato é que Venkataraman, ele teve, que é o Ramana Maharshi, ele teve uma sensação, ou melhor, uma certeza de que ele estava morrendo, que ele ia morrer naquele momento. Então, aquela vivência da morte, aquela sensação veio muito clara para ele: eu estou morrendo. Em vez dele pedir ajuda, entrar em desespero, o que ele fez? Ele se rendeu, ele não lutou. Ele disse: se eu estou morrendo... E ele descreve que ele começou a ter sensação físicas de que o coração estava parando de bater, a respiração estava cessando. Ele disse:
Se eu vou morrer lúcido, consciente. Eu quero ter consciência da minha morte. E ele deitou no chão, né, e ficou observando tudo que estava acontecendo. Ele, ele entrou no estado de consciência plena. Veja, em vez de rejeitar, ele aceitou. E quando ele entrou nesse estado, ele conseguiu se ver a si mesmo naquele estado. É como se a consciência dele tivesse se desagrupado, desagregado do corpo, da instância física, e ele percebeu tudo aquilo acontecendo. E naquele momento ele teve a certeza de que ele não era o corpo, que a consciência dele era algo que estava, de alguma forma, vinculado ao corpo físico, mas que não era o corpo físico e que não dependia do corpo físico. E ele percebeu que aquele era o ser real dele, que não tinha a ver com o nome dele, com a personalidade dele. E, obviamente, que ele acabou não morrendo. Mas isso mudou tudo. Porque depois dessa experiência, o que ele fez? Ainda com 16 anos, vem Cataramã, ele saiu da casa dos pais, abandonou tudo e foi sozinho para Tiruvannamalai. Tiruvannamalai é uma cidade aos pés de Arunachala, o Monte Arunachala, onde se acredita que se manifesta a energia para o planeta do próprio Senhor Shiva. Né? E há manifestações luminosas no alto de Arunachala que ninguém explica. Inclusive, cientistas já fizeram estudos, porque lá tem um tipo de frequência que é totalmente diferente. E, e eles acreditam que, do mesmo jeito que na Índia tem o Monte Arunachala, ele atravessa o planeta todo e do outro lado do planeta ele também se manifesta, que é justamente Machu Picchu. Então, Machu Picchu, no Peru, está diametralmente oposto ao Arunachala. Então, ele vai para Tiruvannamalai, sobe o Monte Arunachala e fica nas cavernas, morando lá em estado de meditação, de samadhi. E ele constata isso: eu não sou nem o corpo, nem nada disso que os homens valorizam tanto. E óbvio que com isso ele perde o medo. Ele se torna um abaya, um destemido. Por quê? Porque ele percebe que não há nada que lhe pode ser retirado. O que é verdadeiro não nos pode ser retirado. O que nos pode ser retirado é porque não é verdadeiro. Então, se pode retirar o nosso corpo, podem retirar a nossa personalidade, os nossos bens, os nossos títulos, é porque não é real. O que é real não pode ser retirado. Então, nós somos esses seres que a nossa consciência mais profunda, o nosso ser divino compreende isso. Mas a nossa matéria racional, no plano de manifestação material, não. Então existe essa luta dentro de nós. Esse campo de batalha, esse Kurukshetra individual, onde nós estamos em guerra. Veja como todos nós, somos movidos por duas forças opostas, que é o desejo e a rejeição. Por exemplo, nós desejamos a felicidade, rejeitamos o sofrimento. Então, tudo em nós está nesse jogo entre aquilo que nos atrai e nós desejamos
E temos atrações de todas as formas, desde as atrações físicas, atração aos bens, bens de consumo, ou seja, tudo aquilo que nós julgamos que pode nos trazer satisfação e prazer. Isso nos atrai. Então, isso é a força do desejo, que é muito forte em nós. E a outra força oposta em luta é justamente a força da rejeição. Ou seja, tudo aquilo que nós tememos, que pode nos causar mal, que pode nos causar sofrimento. Nós desejamos a saúde plena, rejeitamos a doença. Então, existe um jogo permanente, uma luta permanente dentro de nós. E nós somos determinados por essas duas compulsões que estão presentes na nossa própria psique. Havia um homem muito simples que morava lá no interior da Índia, e próximo de onde ele morava tinha uma montanha muito alta. Ele nunca subiu aquela montanha para ele era indiferente. Até que um dia passou pela casa dele um sadhu errante. E esse sadhu falou com ele que estava vindo do alto da montanha, que ele tinha estado na montanha por muitos dias. E aí ele perguntou ao sadhu, e o que tem lá no alto dessa montanha? Aí o sadhu disse para ele, lá existem muitos demônios, seres terríveis, nunca vá lá. Eu passei dias difíceis lá lutando com esses demônios, nunca vá lá. O que levou ele automaticamente ao estado de rejeição, de temor. E ele se determinou, eu aqui nunca vou no alto dessa montanha. Passado algum tempo, um outro sadhu apareceu na casa dele. E esse outro sadhu igualmente disse que tinha estado lá no alto da montanha, que passou alguns dias no alto da montanha. E ele perguntou, e o que tem lá no alto da montanha? Aí ele tirou do dote dele, né, da roupa dele do dote, uma pepita de ouro e falou, está repleto de ouro lá em cima. Se você quiser ter ouro, vá lá em cima que você vai achar um monte. Aí começou a luta dentro do pobre homem, entre o desejo de possuir o ouro e a rejeição pelo medo dos demônios que tinham lá. Qual que é mais forte? O desejo ou a rejeição? A confiança ou o medo? E, obviamente, aquele que ele alimentasse mais ia preponderar. Porque nós temos essa eterna luta dentro de nós. A Claudinha deseja ir para o festival. Então, tem uma parte dela que deseja. Mas tem outra parte que teme, que rejeita, quanto vê as dificuldades, o preço das passagens. Então, é um conflito que se estabelece, e nós vivemos nesse eterno conflito. O abaya, o estado de abaya, de destemor, é quando esse conflito cessa, porque existe apenas a confiança. Não existe nem o desejo e nem a rejeição. Existe a equanimidade, o equilíbrio perfeito, onde essas duas forças, essas duas pulsões não atuam, nem o desejo e nem a rejeição. É o ser que atingiu a iluminação, ele é equânime, ele é absolutamente sereno, como o monge na imagem ali. É isso. Gratidão, Shiva Shambhu.
Gratidão, Gayan, Tio Xambô. Antes de passar a fala, nós temos uma média de uns minutinhos aí, né? Eu gostaria de colocar para nós, né, dando assim uma boa noite, duas situações. A primeira, em relação ao festival que vai acontecer numa cidade chamada Monte do Carmo, a 120 quilômetros de Palmas, da capital do Tocantins, que vai ser no período de 28, 29 e 30 de novembro. E o valor estava bem de R$ 490 para quem está, né, sócio do Instituto IFDH, e 760 para não sócio. Aí eu conversei com a Malu, pedi a ela que pudesse rever o nosso caso. Tanto nós que moramos aqui no Maranhão, que a passagem fica cara de ônibus, não tem como irmos daqui de avião, e depois nós do SESNA, né? Quem do SESNA gostaria. E ela falou que ia conversar com a coordenação do evento e depois nos daria um retorno. Quando ela deu um retorno, foi dizendo do valor de R$ 400 até o dia 20, agora de outubro. Aí inclui a hospedagem, inclui a alimentação e as atividades que serão realizadas. Já o 8º Festival de Vivências Holísticas. Aqui no Maranhão aconteceu o 5º, depois Sergipe, depois Alagoas e agora Tocantins. E nós começamos a participar no 4º festival. Eu, Felipe, Gayan, as pessoas que estão aqui na sala, Claudinho Leite, né? E, então, essa é uma coisa que eu gostaria de colocar. É como o Gayan falou do exemplo de Claudinha, nós também estamos nesse exemplo aí, entre o desejo de ir e a rejeição em relação aos valores e as dificuldades relacionadas à passagem. A segunda situação que eu gostaria de colocar é que nós estamos realizando aqui no nosso grupo de estudo um sorteio mensal de um quadro que Gayan pinta o quadro, e as pessoas que estão fazendo as suas contribuições consciencial, elas fazem parte da lista de quem vai concorrer a esses quadros. Aí no final do mês tem o sorteio, né? E a pessoa que ganhar, Gayan envia o quadro para ela. Então, nós estamos solicitando quem puder fazer as suas contribuições para concorrer a esse quadro. Está aberto o espaço para que essas contribuições possam chegar. Me perguntaram qual o valor é consciencial, né? Você diz qual o valor que gostaria de contribuir. Nós podemos sugerir R$ 100, uma contribuição básica para esse movimento, mas não é o valor de estar presente nem no oráculo e nem no SESNA na sexta-feira, mas é uma contribuição no sentido de podermos participar desse movimento que é importante e necessário. Era isso que eu gostaria de colocar em linhas gerais para o grupo, e agora nós podemos abrir para as pessoas que querem fazer algum comentário, tirar alguma dúvida, alguma colocação. É só levantar a mãozinha e abrir o áudio. Pode colocar também no chat, que nós podemos fazer a leitura. Também podemos chamar o nome das pessoas, não tem problema nenhum. Sueli. Eu no final vou precisar sair às 8h30, então vou fazer logo a minha contribuição. Achei interessantíssimo
esse tema justamente cair, justamente agora ganhou em todos os presentes, porque, de fato, vocês sabem, passei recentemente com a perda de um aluno, mais um aluno, isso vai, e vi o desespero das pessoas diante do, mais uma vez, né, dentro da minha profissão, já perdi a conta de pessoas que eu acompanhei, ou já mortas ou morrendo, enfim. E continuo vendo o desespero das pessoas diante desse fato que é inevitável e é o único que é certo para todos nós, né, que é essa passagem. E aí percebemos que exatamente esse comportamento que está embutido aí na população, na sociedade, é de fato esse desconhecimento, esse trabalho feito, que é você se encontrar, né, entender-se como essência, como luz, como algo que é real, que o real é o que a gente vive. E essa semana, coincidentemente, mais uma vez, as pessoas às vezes me ligam por necessidades, e aí uma ligou por desespero, por medo, ela referia um medo, chegou a ter um pico hipertensivo altíssimo, fiquei acompanhando até distante, estava em Salvador, mas eu fiquei acompanhando à distância mesmo, fui dando orientações, e ela dizia, Sueli, eu estou com medo. Aí eu dizia, medo de quê? Ela dizia, não sei, eu tenho medo, mas o que me toma é o medo. Repara que interessante, hoje está justamente essa carta. E enquanto você comentava, né, quando você colocou os 4 tipos estruturais, eu digo, poxa, vou mandar para ela. Lógico, veio logo na minha mente, né? Aí eu percebi que eu também estava nessa, porque eu me digo que não tenho medo da morte, né? Me trabalho aí na questão do desapego, me trabalho não sei o quê, mas no fundo, você concluiu que de fato, querendo ou não, é sim. Aí eu lembrei que, na realidade, essa questão, eu fiquei aqui refletindo. Então, medo e apego é como se fosse 2 faces da mesma moeda. Esse é um ponto. Além dele, eu fiquei aqui, eu não sou de gravar trechos de livro, de nada, eu não gravo assim, não. Eu entendo e vou levando o que eu entendo, mas eu não sou de gravar nome de pessoas, de livros, essas coisas. Mas tem uma poesia, eu acho muito bonito que tem essa memorização, né? Mas tem uma poesia que eu nunca esqueci. Ela me foi obrigada a memorizar na época que eu era menina. Eu devia ter uns 13 anos, foi no colégio de freira que eu ensinava, que eu estudava. E tantas outras poesias que as freiras colocaram a gente para memorizar, mas essa, até hoje, é a única poesia que eu conheço. Melhor, que eu sei recitar, que é O Motivo, de Cecília Meirelles. E eu não sei, mas toda hora que você estava aí falando, eu só me lembrava da poesia. E aí, meu Deus, aquela mulher então foi intuída por algum sábio védico, porque ela, para mim, é a representação do que você falou aqui hoje, Gaiane. Posso estar equivocada na interpretação da poesia. Posso botar aí no site, aí, no grupo lá depois para vocês verem. Não, Sueli, minha querida, recite para nós, por gentileza. Então, vou ver se é assim. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, eu não sinto gozo nem tormento. Atravesso dias e noites ao vento. Acho que é no vento. Se desmorono, se edifico, se permaneço, me desfaço. Não sei, não sei, não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo, tem sangue eterno e asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mas nada. Não sei, fiquei aqui refletindo os opostos, as incertezas que ela joga, né, em alguns irmãos das coisas fugidias, e quando ela coloca mais nada, é como se ela estivesse desapegando, né, como quem disse, sei que existe, então vivo o presente.
né? Eu sei que você falar de novo, senão eu esqueço que a gente, quando a gente recita em geral. Mas esses pontos que ela coloca na poesia me fez realmente achar que ela foi intuída, né, sobre essa sabedoria védica aí, falando desse destemor. É isso. Passa a palavra. Comentário, Ganha. Oi, Sueli, minha querida. Sim, esse poema, eu gosto muito desse poema. O Fagner, eu acho, musicou também esse poema, né? E ele é muito bonito, e sim, é uma intuição profunda, e está muito alinhado com essa percepção. É muito alinhado mesmo. Então, irmão das coisas fugidias, ou seja, eu sou irmão de tudo aquilo que se vai, tudo aquilo que se perde, é inevitável que tudo se perca. Mas eu não entro em conflito em relação a isso. Eu apenas canto, eu sei que a canção é tudo. Tem alma, tem alma eterna ritmada, não lembro bem como que é. Ela fala asa, mas Asa. a eterna e intimada. Só sei que amanhã estarei mudo, mais nada, né? Então, assim, isso é justamente essa percepção da equanimidade. O que define esse poema da Cecília Meirelles? Equanimidade, né? Ou seja, eu atravesso noites e dias, enfrento os tormentos, mas eu não me apego a isso. Aí vem a história que você trouxe do medo versus apego. O medo e o apego, sim, são faces da mesma moeda. Quanto mais apegado é um ser, mais ele teme, mais ele tem medo. Mais ele tem medo. Quanto mais ele se agarra às coisas materiais, quanto mais ele quer possuir, quer reter, quanto mais ele tem esse princípio egoísta, egocêntrico, de querer perpetuar as coisas para si mesmo, mais ele sofre e mais ele teme. E todo medo já é em si um sofrimento. Todo estágio de medo é um sofrimento. Se eu temo alguma coisa, eu estou em sofrimento. Se eu temo ficar desempregado, se eu temo morrer, se eu temo qualquer forma de temor, se eu temo adoecer. E pior são os temores que eu não sei nem a causa, que são os temores incausais, né? Que eu simplesmente tenho a sensação do medo, que eu não sei nem de onde está vindo esse medo. É só a sensação do medo. É como se algo estivesse iminente de acontecer. Isso em si já é um sofrimento, né? Toda pessoa que desenvolve quadros de ansiedade, ela acaba migrando para síndromes do medo, né? A pessoa muito ansiosa tende a ter muito temor, porque ela está sempre no campo do quê? Da expectativa. A ansiedade é um estado exagerado de expectativa. E isso gera um medo. Só tem um jeito de não sentir medo. É estar pleno e inteiro aqui e agora. Desvinculado do passado e sem expectativa para o futuro. Aqui. Aqui não existe medo, porque aqui você é. Então, que contribuição maravilhosa, Sueli. Eu falei do nome espiritual da Budali, você não estava presente, né? Mas seu nome também tem algo interessante, né? Porque Sueli, na verdade, é sou eu li. Sou eu li. Que eu sou li. Li é força poder, né? Então, a força e o poder do eu sou, né? Eu sou li. Sou Eli. Sou eu li. Aliás, sou eu li.
É só uma brincadeira com o seu nome, tá certo. É porque realmente eu já busquei a etimologia da palavra e Não, a nada a ver tradução com é outra, etimologia. mas tá tudo bem, gostei, gratidão. Não tem etimologia nenhuma, é só uma brincadeira com o seu nome. Eu sei, porque eu fico esperando se virgem onde eu li errado. Sou eu li, não é sou ele, é sou eu li. É Tá só uma bom, brincadeira, tá, tá Bruna? joia, tá bom, gratidão. Primeiro, em Gaião, primeiro raio, né? É, Eita, Sueli, gratidão, Sueli, pela partilha, né? E nossos sentimentos pela passagem do seu aluno, do seu amigo, né? Desse ser que você tanto ama, que fez parte da tua existência, né? E fará eternamente, né? Vamos ouvir a Thaís, aí o Jorge, depois Gaian, aí passaremos a palavra para a Claudinha Barros fazer o encerramento. Thaís, por favor. Boa noite a todos. Mais uma vez, gratidão a Gaian pelo tema. Eu tô me sentindo assim num processo catártico aqui. Já repensei se esse é um momento de eu estar no grupo. Hoje eu pensei sobre isso, porque os temas estão vindo muito assim de encontro com o que eu estou sentindo, né? A pergunta é o seguinte: até eu fiquei pensando quando o Gaian trouxe a questão do destemor. Uma parte de mim ficou pensando assim, até onde o destemor não seria um flertar com a pulsão de morte, entendida assim pela via da psicanálise. Porque Freud trazia um pouco dessa questão do sentimento oceânico, que é essa sensação de tranquilidade, né? De você deixar que as coisas simplesmente aconteçam. E do outro lado, né, se não tiver esse equilíbrio, até onde também o não estar muito preocupado com as questões do futuro, não seria esse flertar com essa morte, com essa busca de eu deixo com que tudo acabe. Eu pensei isso, lógico, a partir da minha condição atual, né? Talvez a minha angústia esteja me mobilizando a pensar essas coisas. Então, a questão do emprego, para mim, é uma questão que mais está me afligindo agora, né, porque eu não estou conseguindo ir trabalhar. E eu estou nesse conflito, eu estou assim, ora eu penso, não se pode ter tudo, se dê seu tempo, e outra hora eu penso, mas espera aí, eu não sou nenhuma iluminada, eu não posso ficar o dia inteiro lendo e meditando, eu não sou iluminada. Então até onde esse destemor que eu estou de eu não estou nem aí para o meu emprego, não seria, patológico. Uma parte de mim quer pensar que talvez esse destemor demais, possa ser uma entrega tão incondicional, no sentido de: "Será que eu não estou querendo morrer?" Porque, assim, é básico que nesse mundo a gente queira se sustentar, materialmente falando, né. Queria ouvir um pouco vocês sobre isso. É isso. Obrigada. ô Thaís, minha querida, então, aí, se, assim, para falar sobre pulsão de morte, pulsão de vida, como trazia Freud dentro dos anais da psicanálise, precisaria muito tempo, né? Mas, assim, o fundamental é que ele percebeu que existia em nós uma certa força que nos arrastava para a morte, mas não no sentido da morte física, mas no sentido desagregativo, no sentido de desconstrução, porque do mesmo jeito que existe uma força muito grande no sentido da construção, da organização, da estruturação do plano da vida, existe uma contracorrente que também atua, que é a contrária, né? E que, de vez em quando, o ser simplesmente tem vontade de se entregar, sabe? Então, essa é a força da contracorrente, que é a pulsão de morte, né? Mas, assim, para poder estabelecer um paralelo entre psicanálise e Vedanta, é preciso de um trabalho árduo, porque são
Freud, ele foi genial, mas materialista. Então, a visão dele está muito calcada no inconsciente, né? E aí ele falava que nós somos determinados pelo inconsciente. Daí a frase dele: o homem não habita a sua própria casa, porque a razão e a consciência não é o que determina ele. Então, assim, a visão freudiana poderia, sim, nós fazermos um estudo, um paralelo com a visão védica, mas isso demandaria um grande tempo, né? Eu acho que não dá para fazer uma síntese, um resumo, né? Mas eu gostaria de falar especificamente da Thaís enquanto ser nesse momento. Você está vivendo justamente esse processo do conflito. É notório que você vivencia um conflito, né? E se vivencia um conflito é porque existem duas forças aí que estão se debatendo, né? Estão presentes, né? Que seja talvez essa força entre o que o teu ser verdadeiro deseja e os medos embutidos, entendeu? Medo de perda, medo de um monte de coisa que está do outro lado, fazendo uma contra-resistência, né? O que eu te falo é: confia, tenha paciência, que o que está dentro do seu plano divino vai se manifestar. E não sou eu que estou dizendo isso, não. Tá bom? Confia. Tenha um pouquinho de paciência. Não fica lutando tanto, não. Dá uma trégua para você mesmo. Para de lutar. Tá? Para de se cobrar tanto. Não se cobre tanto. Tá? Obrigada. Tá bom? Gratidão, Thaís. Gratidão, Gaian. Jorge, Oi, pessoas, boa noite. boa noite, querido. Primeiro, eu queria deixar declarado o meu manifesto que o tempo do encontro da quarta deveria ir até às 9 e não até às 8h30, porque isso nos obriga a ser muito, muito, muito sintéticos. E às vezes, para a gente tentar colocar um ponto de vista ou uma determinada condição existencial, a gente precisaria falar. Mas, ao mesmo tempo, também elaborar a parte sintética também tem o seu lado positivo. Então, deixa aqui um ponto para a coordenação, não sei como é que o grupo gestor, vamos dizer assim, poderia fazer uma interpretação dessa minha fala. E a segunda parte me incomodou quando você, Gaian, primeiro, obrigado pela partilha, né, sempre. Quando você colocou que a gente não deve enfrentar, né, mas desde cedo eu fiquei olhando para o oráculo e a figura humana, para mim, como você falou que ele está fazendo uma oferenda, eu fiz uma leitura sem conhecer absolutamente nada, né? Lógico, leigo até as nuvens, de que ele está querendo saber o que tem embaixo, mas ele está em cima. Então, uma das formas de ele saber o que está embaixo, ou ele provoca o que está embaixo para subir, ou ele entra para saber o que é, né? E eu fiz uma junção aí de símbolos, porque quem já teve a experiência de mergulhar numa piscina profunda ou no mar e ir até embaixo e ficar lá embaixo é um silêncio mágico, né? Então, eu que nas minhas viagens imaginei que para ele conhecer o que tem lá embaixo, ele teria que mergulhar. Esse mergulho seria no mergulho nosso interno, para conhecer aquilo que a gente tem medo. Uma das formas de ter o medo é conhecer o que eu tenho medo, como você muito bem colocou. Mas como é que eu vou conhecer se eu não tiver um enfrentamento? Aí a palavra enfrentamento ele pode ter várias interpretações. E eu tenho uma, e compartilho aqui, queria saber se no seu ponto de vista faz sentido.
eu tenho que enfrentar, mas eu tenho dois caminhos. Eu posso enfrentar com violência e ser reativo, ou eu posso fazer um enfrentamento inteligente. E eu acolher o medo, eu acolher o conflito e conversar com ele. Eu dialogar para ver, peraí, de onde é que você vem, pronto, tu vem, de onde tu vem, ponto rai, né? E até que ponto você está me incomodando tanto. Então, esse autoexaminar-se seria esse mergulho no eu, né, para eu ver de onde eu tiro os argumentos, as experiências, as ideias, as intuições, seja lá quais forem as ferramentas, para que eu entenda o medo e o afaste. Não no sentido de ignorar que ele existe, mas de deixar ele pequenininho. Que a partir do momento em que ele está grande, ele é maior que eu, mas a gente pode entrar num consenso aí, e a partir do momento em que eu interpreto, que eu acolho, eu ponho ele no devido tamanho, porque ele também tem sua importância. Então, é inteligente pensar que o enfrentamento é inteligente, vamos dizer assim, seria um acolhimento para interpretar esse medo, ressignificar e seguir adiante? É isso. Jorge, meu querido, sim, sim. Você trouxe muitos elementos aí, né? Então, assim, o que você está chamando de enfrentamento é mais ou menos isso que é a proposta, né? Porque a questão é a semântica das palavras, como nós entendemos a cada palavra, né? E, obviamente, que essa imagem, ela é plurissemântica, né? Nós temos muitas formas de interpretar e ver, e a sua, que você trouxe, é muito preciosa, né? Que é a questão do mergulhar, né? Então, veja, por que que esse enfrentamento, da forma que você traz, é coerente? Porque, geralmente, nós reagimos ao medo, veja, já é uma reatividade. É uma reatividade, não é uma proatividade, é uma reatividade. Nós reagimos ao medo com os nossos instintos mais básicos, que é ataque ou fuga, não é verdade? Quando nós nos sentimos acuados, ou nós fugimos, como diz aqui em Minas, sebo nas canelas, ou atacamos, né? É uma das duas ações que o nosso instinto básico de sobrevivência nos move, entende? Então, quando você fala desse enfrentamento, não é nesse sentido do ataque, é no sentido consciencial. Enfrentar no sentido, deixa eu ver de onde vem o meu medo. Eu não vou ser vítima do medo, eu vou ser senhor do meu medo, né? É aquilo que Milarepa fez. Você vai me devorar, mas eu vou te olhar nos olhos. Porque quando eu olho nos olhos do medo, eu desmantelo o medo. Porque o conhecimento leva à superação. Porque o trágico não é sentir medo. É sentir medo sem saber de onde vem o medo. Por que se sente o medo? Então, o trabalho consciencial é justamente aquilo que nos é pedido. Então, mergulhar naquele lago para ver o monstro, sim, sem temor. Porque quando um demônio ou um monstro ele é abordado pelo crivo da sabedoria, ele se torna um aliado. Ele se torna um instrumento do nosso crescimento. E talvez por isso que eles estejam ali. Como auxiliares para nos mover, para nos inquietar. Então, se você descobre de onde vem o seu medo, talvez exatamente de onde vem o seu medo, venha a sua maior força. Então, muito coerente a sua colocação, Jorge.
dentro dos limites da nossa percepção, obviamente. Gratidão, viu, meu querido? Gratidão, Jorge, gratidão, Gaian, gratidão a todas as pessoas aqui na sala, Felipe, Laudemir, Thaís, Cida, Claudinha Barros, Claudinha Leite, Raimunda, Rafael, Luciane, Marusa, Madalena, Erli, quem já passou por aqui também. Então, é desse lugar que eu passo a palavra para Cláudia Barros. O destemor. Hoje mergulhamos na sabedoria da carta B6, a Braia, do nosso oráculo védico navidiano. Nossos medos, por vezes, passam despercebidos. A figura da carta tem um jovem monge que está à margem de um lago, e abaixo dele, no fundo do lago, escondido em uma gruta, está uma grande serpente. O monge pode saber da existência, como também não. Onde está o destemor? Na confiança que o jovem monge tem nele mesmo, na força suprema. O destemor é quando estamos desapegados do externo e vivemos fora das ilusões. Confiante no que somos aqui e agora, com nossos corações e mentes concentrados, fiquemos atentos a cada palavra mantrada na sintonia navidiana. Eu sou a presença. Eu sou a presença divina da luz. Eu sou a presença divina da luz que brilha no sagrado coração. Eu sou a presença divina da luz que brilha no sagrado coração e ilumina o caminho. Eu sou a presença divina da luz que brilha no sagrado coração e ilumina o caminho, revelando a verdade. Eu sou a presença divina da luz que brilha no sagrado coração e ilumina o caminho, revelando a verdade e manifestando o amor. Eu sou a presença divina da luz que brilha no sagrado coração e ilumina o caminho, revelando a verdade e manifestando o amor, edificando a felicidade e a paz. Eu sou, eu sou, eu sou. Gratidão infinita. Shiva Shambhu. Até sexta-feira. Boa noite. Boa noite, Claudinha. Boa noite a todos, todas.